Olá, meus queridos alunos. Espero que todos estejam bem na medida do possível e assim vamos rompendo um dia de cada vez. Bom, então dando continuidade aos nossos conteúdos propostos do terceiro bimestre, nós iremos entrar em um movimento literário, novo, que é o simbolismo, que ele vai tratar de um realinhamento literário um pouco diferente do anterior, que nós trabalhamos. Bom, pessoal, então, primeiramente, quando nós falamos de simbolismo, nós devemos ter em mente o seguinte, que nós iremos interpretar símbolos, e dentro desses símbolos existem fatos e crenças de povos distintos. Bom, que povos são esses? Na Europa e no Brasil, ok, pessoal? Então, vamos por partes. Bom, no slide de vocês, no canto superior à esquerda, nós temos uma imagem de um quadro, de uma pintura famosa de Paul Baldwin, que se chama O Sonho de Santa Cecília. Bom, primeiramente, para quem não conhece Santa Cecília, ela era de Roma, ela nasceu provavelmente no ano de 150. Ela era cristã e de origem nobre, e quando pequena, ela se sentiu tocada pelo Espírito Santo, e diante a cruz, ela fez seus votos de castidade, prometendo viver na humildade e no amor de Jesus Cristo. E por causa da religião, onde morava, ela aprendeu que a fé e a devoção por meio da pregação de São Paulo e São Pedro era um exemplo, que tantos outros que foram martirizados em Roma deveriam seguir. Então, por isso, ela acreditava muito na palavra e de como ela poderia transformar a vida dos devotos, através do seu poder. Bom, e por que eu estou entrando na religião, pessoal? É porque quando nós falamos de Santa Cecília, é legal que nós observemos os seguintes símbolos: o sonho, o misticismo e o transporte do espírito, Que espírito é esse? No caso, na imagem que vocês estão vendo, no canto esquerdo da tela, é o Espírito Santo, que vai desencadear outros sentidos. E esses sentidos, dentro dessa corrente literária que nós estamos estudando agora, é chamado de símbolos, tá? Então, nós iremos trabalhar, sim, com símbolos religiosos. Bom, então, pessoal, a interpretação dos símbolos, que elas vão nos mostrar o seguinte, que o simbolismo é um período de grande criatividade intelectual. Mas que tipo de criatividade é essa? Bom, se nós formos analisar a questão do simbolismo, nós iremos observar que ele vai se opor a outras correntes literárias que nós já estudamos, como é o realismo, que se vocês resgatarem da memória de vocês, ou até em alguns cadernos, e livros que vocês têm, vocês irão resgatar o seguinte, que é a perspectiva, objetiva não idealizada, ou seja, vai ser a representação da realidade, de modo impessoal e crítico. Bom, então, esse movimento literário, ele vai se opor ao realismo e, diante disso, ao naturalismo, que o naturalismo nada mais é do que uma retomada da natureza, ou seja, ao lado animalesco do homem, é onde as descrições patológicas elas vão se tornar latente, e a influência do meio, é onde foi aquilo que nós estudamos, que o meio ele vai sim corromper o homem dentro do naturalismo. E vale lembrar também que a terceira vertente que vai se opor ao simbolismo é o positivismo, que nada mais é do que um movimento filosófico, político, e sociológico, que ele surgiu na França e tinha uma ideia de que o conhecimento científico ele deveria ser encarado e tido como o único conhecimento verdadeiro. Então, o simbolismo ele vai vir para quebrar isso, ele vai falar assim, não, nós temos a nossa interpretação e as nossas convicções.
ok? Bom, e diante disso, nós iremos ver ao final desse estudo, né, ou seja, da nossa aula, o seguinte, o que foi o simbolismo, né? Quando nós falamos do que foi o simbolismo, nós devemos ter em mente o quê? Que o simbolismo, ele foi um pensamento, um movimento ou uma escola literária. Tá? Isso depende do material que vocês pesquisarem ou do livro, né, didático. Então, assim, é um movimento, um pensamento ou uma escola literária que surgiu no final do século XIX em terras francesas. Bom, e esse movimento, pessoal, ele vai se contrapor ao realismo, naturalismo e ao positivismo, né? Que foi o que eu disse para você anteriormente. Só que o início do simbolismo, ele vai começar com a publicação do livro de poemas Flores do Mal. Tá? Se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar esse livro de poemas, é muito interessante, eu indico para vocês, que é do Charles Baudelaire, né? É ele que vai ser o precursor do pensamento simbolista, tá? Vale lembrar, pessoal, que após a publicação do livro de poemas, né, que foi em 1857, diversos escritores, eles passaram a seguir a linguagem e a escrita de Charles, né? Esse grupo, ele ficou conhecido como os simbolistas, né? Ou os decadentistas, né? Então eles vão criar uma decadência dentro da literatura, tá bom? E logo à frente também nós iremos estudar que na Europa, né, o simbolismo ele foi um movimento muito forte, né? Contudo no Brasil a escola literária não foi tão evidenciada, né? Então nós vamos ver essa diferença. É isso porque era considerado um movimento marginalizado, pessoal. Se nós pesquisarmos, né, o aspecto que é possível de ver no principal representante dessa escola literária no Brasil é o Cruz de Souza, tá? Porque o Cruz de Souza, ele foi o único escritor eminente de pura raça negra, né, na literatura brasileira, onde são numerosos os mestiços, né? Então, se nós formos pesquisar a fundo o simbolismo, ele se inicia com a publicação de duas obras de Cruz de Souza, né, que nós iremos ver logo à frente. E no tópico 2, né, como se caracterizou a obra dos poetas simbolistas brasileiros, que mesmo tendo sido um movimento menor, né, do que o europeu, o simbolismo brasileiro ele ainda manteve algumas características do simbolismo da Europa, né, que nós vamos analisar logo mais. E no terceiro ponto, de que modo Cruz de Souza explora imagens caleidoscópicas na construção de seus poemas. Então, pessoal, nós iremos observar que alguns poemas de Cruz de Souza existem as imagens caleidoscópicas, né? É onde ele vai projetar o seu interior, né? Repleto de fragmentos, né? De traços simbólicos, onde ele vai ter uma ideia, né? Que vai ser comparada com uma luz exterior, ela vai refletir, né? Em símbolos simétricos e únicos, né? Que estão carregados de sentidos. É um pouco confuso isso, mas quando nós formos analisar a construção desses poemas, vocês irão ver que ele vai projetar, né, o exterior dele e vai refletir o interior do próximo, tá? É um pouco estranho isso, mas é a construção de Cruz de Souza, tá bom? E o quarto item é como o misticismo e a morte definem o simbolismo de Afonso de Guimarães, ok? Bom, então agora, pessoal, nós vamos refletir sobre essa imagem, tá? Eu gostaria que nós analisássemos juntos essa imagem, tá? O que nós podemos observar aí, pessoal? Que nós temos uma face feminina, né? Que ela vai ser triplicada, essa face. Quando eu digo triplicar mesmo, é que em uma época, sobre o pretexto naturalista, né? A arte ela foi reduzida somente a uma imitação do contorno
é exterior das coisas, né? Se fosse para nós analisarmos fora do simbolismo, nós iríamos observar o quê? O exterior, né? Que são 3 faces femininas, né? Algumas cores diferentes e ponto. Só que os simbolistas, né? Eles voltam a ensinar, né? Aos jovens, né? Que as coisas elas também têm alma, né? Então nós vamos analisar com outro olhar, né? Eles acreditavam que a alma da qual os olhos humanos não captam, né, possuem mais sentido do que o óbvio, né? Então o simbolismo, ele vai se definir pelo anti-intelectualismo, que vai ser o quê? Eu vou deixar o meu lado racionalista de lado, né? E vou trabalhar essa parte anti-intelectualista, que vai ser o quê? Eu vou propor a poesia pura, algo não racionalista, né? Que use imagens e não conceitos. Então eu vou me respaldar em símbolos, onde essa poesia ela vai ser um pouco difícil, ela vai ser hermética, misteriosa, que destrói a poética tradicional, né? Ela leva a pessoa a refletir sobre esses dogmas poéticos. Bom, e dentro do simbolismo, né, como eu havia dito anteriormente, que ele tem origem na França e no final do século XIX, com a publicação dos poemas As Flores do Mal, de Charles Baudelaire, esses poetas, né, dessa corrente literária, eles foram chamados de finiseculares ou decadentistas. Que eles tinham, pessoal, a convicção de que, ao desprezar os valores positivos, né, da sociedade burguesa, como a industrialização, a ascensão na sociedade, o mundo mostraria-se o quê? O mundo se mostraria melhor, né? Um mundo claro, né? Tipo, fora de controle, ou seja, a razão de controle e a técnica, elas não conseguiam se amenizar, né? Ou seja, teria uma ruptura, onde as pessoas iriam se libertar da parte racional, né? E com tudo isso, amenizaria os medos e as angústias humanas. É um pouco confuso, mas os simbolistas eles vão se opor a esse mundo racionalizado, tá? Então lembrando que o simbolismo é antirracionalista, tá? Embora eles vão adotar, né, dos parnasianos a preocupação com a forma, né? Eles vão buscar um sentido maior para a sua produção de escrita e por meio de uma linguagem indireta, né, eles vão procurar mergulhar num universo mais profundo, né, para recuperar a união entre partes da sociedade em ebulição e um todo, né? Ou seja, é um sentido original, verdadeiro. Daí, pessoal, nós podemos analisar o quê? Que o caráter sugestivo é muitas vezes místicos, né, de seus poemas. Então, aqui no caso, nessa imagem, nós podemos observar o seguinte, que existem 3 faces, né, de uma mulher, né, que são faces semelhantes fisicamente, só que interiorizando as 3 faces, elas vão ser o quê? Diferentes, né? Então, cada face dessa vai ter um sentido dentro de um espaço, ok? Bom, e nós vamos agora para a introdução, né? Onde nós iremos trabalhar o contexto histórico, né? E dentro desse contexto histórico, nós iremos observar que a parte social e política da época elas vão andar lado a lado, né? Ou seja, o simbolismo ele foi um período de grande criatividade intelectual, né? Que foi o que nós dissemos anteriormente, onde a Europa no final do século XIX ela vai começar a dar impulsos, né? Impulsos nessa contraposição, né? Do realismo e do naturalismo, né? E vale lembrar também, pessoal, da marginalização, né, que foi o que nós falamos. Então, esse movimento literário, ele vai se tornar um pouco marginalizado, né? Por que eu digo marginalizado? Porque o simbolismo, ele vai constituir uma reação que vai ser comparado como uma onda de pessimismo, né, que vai se espalhar
pela Europa, né, devido à valorização de um mundo interior, né, ou seja, os valores espirituais que vão estar em xeque nesse movimento literário, né, é onde esses intelectuais, esses autores, né, escritores, eles vão desconfiar da realidade, né, eles vão considerar essa realidade como algo enganoso, né. Então, é bem interessante quando nós vamos analisar o contexto histórico do simbolismo, porque ele nos traz muitas reflexões, né? E essas reflexões, elas vão ser chamadas de símbolos, né? E o simbolismo, né, como nós vimos antes, ele tem origem na França no final do século XIX, como eu disse para vocês. É uma corrente literária, né, finiseculares e decadentista, que eu também já tinha falado, e Charles Baudelaire, né, 1821 a 1867, ele foi o precursor do simbolismo. Bom, e aqui, pessoal, nós temos o projeto literário do simbolismo, onde nós temos o parnasianismo versus o simbolismo, né? O que é isso? Nós podemos dizer que o simbolismo e o parnasianismo eles têm a mesma origem, devido à sua denominação, né? Porque o simbolismo ele apareceu apenas em 1886, em um artigo, né, do escritor francês Jean Moreas. Assim, pessoal, nós podemos analisar que o simbolismo ele retomou essa visão platônica ao contrapor em um mundo sensível, né, das aparências, ao mundo das essências, né? Ou seja, é o ideal da arte absoluta. Né? Assim trabalhava a valorização dos sentidos e das sensações correspondentes entre o mundo visível e as essências. É um pouco confuso, né? Mas esse projeto literário, né? Ele trabalha com isso. E nós temos a denominação do simbolismo, que nada mais é do que interpretação de símbolos, de fatos e crenças de um povo distinto. E depois, né, nós vimos a retomada do simbolismo e as visões e concepções, né, acerca do mesmo. Então, assim, é bem interessante. E agora nós temos outra imagem, né, que fala da Nenúfares de Claudette Monet. Nenúfares, pessoal, para quem não sabe, é um quadro, né, que ele é conhecido como ninféias, né? Essas ninféias, elas ficaram famosas ao se tornarem um tema principal da última fase da obra de Monet. É porque ele vai ser um líder do impressionismo, né? É um movimento importante, onde ele vai surgir a partir de uma pintura, né, de um sol nascente, né? Ou seja, que havia algum tempo que esse pintor, né, ele havia planejado criar um grande jardim aquático, né, como vocês podem observar aí na imagem, e com essas plantas, assim, né, quando construiu esse exuberante jardim, ele não hesitou em cultivar essas exóticas nenúfares, né, que elas são importadas do Japão, e para isso, pessoal, foi necessário ele elevar a temperatura da água, né, ou seja, dos tanques, né, construindo algumas barragens, né, que provocaram protestos da vizinhança, que era acostumada a lavar roupas no rio que passava pela propriedade que abastecia as reservas de água. Bom, então, pessoal, por que eu estou contando essa história? Porque para entender a imagem é necessário a gente saber um pouquinho da história desse pintor. Então, pessoal, muitos acreditavam que essas estranhas plantas, né, que ficavam sobre a água, elas pudessem sujar, né, ou até mesmo envenenar a água do local. Porém, o Monet, né, ele se dedicava em acompanhar a evolução delas na água, né, ou seja, que ele achava fascinante, né, ver o reflexo e tudo que ali se desenvolvia, né. Então, assim, que ele acabou que foi reproduzindo essas pinturas em seus quadros, né? Então, nós podemos analisar que quando o Monet criou essas nenúfares, né?
ele tinha o quê? Um sentido, né? Ele tinha o quê? Significados. E esses significados eram símbolos, tá? Então, quando nós fazemos a interpretação de uma pintura, né? Nós estamos trabalhando a interpretação dos símbolos, compreendem? E depois nós temos a mulher com parasol no jardim, né? Então, nós podemos observar, pessoal, nessa pintura que nós vemos uma mulher, né, que ela está passeando, né, por um jardim muito bonito e o dia está ensolarado, né? E o céu ele está cheio de nuvens brancas, né, passando ao observador uma sensação de tranquilidade, de frescura, né? Nós podemos observar o jogo de cores, né, pois a luz, né, ela parece ultrapassar os limites da tela, né, que isso é bem interessante, né? Então nós vemos que existe aí um jardim muito vivo, né? E quando ele desfoca a imagem, nós podemos observar um sentido explícito dentro desse quadro, né, que é bem interessante. E esse sentido explícito, pessoal, nos remete ao quê? A uma simbologia, né? A uma interpretação daquilo que não é óbvio, né? Então, assim, é esse interior, né, que nós observamos na tela se torna confuso, né? Mas para o pintor, não, pessoal, né? Porque ele quis o quê? Retirar o fragmento da sua alma e colocar na sua obra. Então, o simbolismo é isso, pessoal. É a representatividade da alma do autor, do pintor, ok? Bom, e agora nós vamos para as características do simbolismo, né, pessoal? Então, nós podemos observar o misticismo, né, e o espiritualismo, que foi aquilo que eu disse. Nós temos alguns símbolos religiosos, como a cruz, né? Nós temos a Bíblia, né, que pode ser um símbolo religioso. A falta de clareza, né, nada vai ser objetivo, e sim o subjetivismo, né, que vai ser aquilo que não é concreto, tá? A musicalidade, né, que nós iremos observar bastante, que vai ser o que a musicalidade? A aproximação da poesia com a música, né, pessoal? Então, os simbolistas, perdão, eles lançaram mão de alguns recursos, né, como, por exemplo, a literação, né, que consiste na repetição sistemática de um mesmo fonema, né? Nós temos também a assonância, né, que é a repetição de fonemas vocálicos, né? E também nós podemos observar a sinestesia, né? Maiúsculas no meio de verso, né? Algumas letras, né? E nós temos também a cor branca, né? Que o simbolismo ele trata bastante a cor branca como algo palpável, né? Dentro dessa vertente literária. E tem também a parte de transcender, né? O transcendentalismo, pessoal, que é algo vago, é algo indefinido ou impreciso, né? Nada mais é do que o fato de preferirem a névoa, né, a neblina. Transmite uma ideia de obsessão pelo branco, né? Então, quando nós falamos de cor branca, nós estamos falando em transcender, ok? Bom, e falando sobre transcender, né, nós temos aí um poema do Cárcere das Almas, né? E nós podemos observar nele a condição humana sofrida e oprimida, né? Quando na primeira estrofe ele diz que toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas entre as grades, do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Então nós podemos observar que a condição humana é sofrida, é oprimida, né? Se é um cárcere das almas, né? Ela está presa em um corpo, né? Ou presas em corpos, né? Aí nós podemos observar também nas outras estrofes o sonho como libertação do homem, né? Ele vai se
sair tipo dessas amarras da realidade que ele vive, né, perdão. E nós temos também os valores espirituais, né, como solução dos caos, né, ou seja, é no silêncio, é na lágrima, né, é colocando os joelhos no chão e clamando ao Senhor, independente da religião, que os valores espirituais eles vão ser a solução para esse caos, né, ou seja, o refúgio, né? Ou seja, a libertação dessas amarras realistas vem através do simbolismo, ok? E nós temos a parte voltada também para o satanismo, esoterismo e goticismo, né? Que vem a parte de anjos e demônios, né? Os signos, algumas coisas assim que a sociedade tradicional, né, não era tão aberta a isso, tá? E depois nós temos o simbolismo no Brasil, pessoal. O simbolismo no Brasil, ele vai ser iniciado em 1893, né? Então aí no caso, o simbolismo no Brasil, ele foi bastante efêmero, né? Como na Europa, apesar de trazer uma chama renovadora à poesia brasileira, então ele não chegou a se propagar tanto. Por quê, pessoal? É importante salientar que o simbolismo ele não veio para concluir a escola antecedente, que no caso foi a realista, naturalista e parnasiana, né? E tampouco terminou com o início da escola seguinte, tá, pessoal? Porque no Brasil, essa escola literária ela se iniciou com a publicação de duas obras de Cruz e Souza, né? A poesia Broqueias e a prosa missal, em 1893. Mesmo tendo sido um movimento menor do que o europeu, o simbolismo brasileiro ainda manteve algumas características do simbolismo da Europa, que nós iremos, né, ver que as características do simbolismo do Brasil foi a musicalidade, né, o misticismo, a parte do inconsciente, né, as figuras de linguagem, né, que foi o que nós vimos anteriormente, que foi a literação, a sonância, a sinestesia, a parte do subjetivismo, né, o individualismo, a imaginação, né, o não racional, o transcender, né, então assim, isso tudo, né, foi características do simbolismo no Brasil, que se opôs, né, ao simbolismo português, né, que as características do simbolismo português, no caso, foi o subjetivismo, né, que vai ser semelhante ao do Brasil, as manifestações metafísicas, né, e espirituais, a sublimação, né, o uso de sinestesias e aliterações, né, que também no Brasil havia, a negação ao naturalismo, a exaltação à realidade subjetiva, a musicalidade também, né, a rejeição ao cientificismo, né, ao materialismo e ao racionalismo, né, ou seja, a ciência não tinha vez nesse movimento literário, né, então assim, era bem contingente, né. E o simbolismo português, pessoal, ele se inicia, né, em 1890 com a publicação de O Aristos, né, a obra de Eugênio de Castro, tá? Então, assim, nós vamos observar que ambos têm semelhanças, né, porém não são iguais. Bom, pessoal, e nós temos aqui o simbolismo na atualidade, né? Aí, quando a gente fala de simbolismo, né, a gente leva só para o âmbito, né, antigo, né, aquela coisa arcaica. Não, o simbolismo aqui, pessoal, nós podemos observar nos clipes, né, da cantora Lady Gaga, né, onde nós tiramos as características de que se assemelham, né, ao simbolismo, porque nos clipes da cantora nós podemos observar o quê? Bodes, né, mortes, as coisas místicas e bizarras, né? Então, assim, quando você lembrar
de algum clipe, tipo da Lady Gaga, né? Você pode associar o simbolismo. É uma forma até mesmo de linkar o simbolismo com algo atual, compreendem? É, é, mesmo que você tipo, não goste do estilo musical da Lady Gaga, mas assim, é bem interessante você criar esse link, né, na sua mente na hora de diferenciar essas escolas literárias, ok? Bom, e nós temos também o Sherlock Holmes, né, que contém uma grande quantidade de temas e símbolos tomados diretamente de sociedades secretas de hoje, né? Então nós podemos observar que dentro das obras de Sherlock Holmes também há uma quantidade, né, gigantesca de símbolos, né? E o simbolismo, pessoal, na cultura popular, nos dias de hoje, estão cada vez mais presentes, né? Esses símbolos e mantras, né? Ocultistas, pelo que muitos chamam de entretenimento. Então, assim, é um logo, pessoal, que é um símbolo, né? Ele quer dizer alguma coisa. Então, assim, pode ser associado a essa corrente literária, tá? E na música também, né? Eu trouxe essa música aqui para vocês, que chama Recate, né, que é o hino à lua. Então aqui nós podemos tirar vários símbolos, né, que é o frio beijo de teus lábios, a fogueira, né, heresias, danças noturnas, ritual, né. Então isso tudo é voltado ao simbolismo, né, que é essa carga de fatos e crenças de um povo, tá? Então eu espero que vocês tenham, né, que absorvido essas etapas do simbolismo, tá, pessoal? Por quê? Vale lembrar que, assim, é um movimento literário bem interessante, né, o simbolismo, tá? Eu quis dar uma palhinha para vocês, tá? É onde os principais autores brasileiros, né, foi o José da Cruz de Souza, tá? Que vocês têm que ter em mente, né? É Alfonso de Guimarães, logo em seguida, né? E nas artes plásticas, né, nós tivemos alguns, né, que nós iremos falar em outro momento, né? E o simbolismo também ele foi muito importante nas artes plásticas, né? Porque o artista ele não bastava pintar a realidade, né? Mas ele tinha também que gerar símbolos, né? Símbolos que encaixavam naquele momento histórico, né, pessoal? Que é bem interessante se nós formos analisar a fundo, tá? Então, assim, no mais, pessoal, nós temos que ter a convicção de que os simbolistas, né, eles vão retomar a subjetividade da arte romântica, né, com outro sentido, né? Ou seja, os românticos, né, eles começam a desvendar apenas a primeira camada da vida interior, né? Onde nós vamos localizar vivências, né, que quase sempre de ordem sentimental. Já os simbolistas, né, eles vão um pouquinho mais longe, né? Eles vão descendo até os limites do subconsciente e ao mesmo tempo do inconsciente, né? Então esse fato ele explica o caráter ilógico, né? Ou seja, o clima de delírio, né? De grande parte de alguns poemas, né? E se nós observarmos o Cruz e Souza, né, ele tem um poema que fala sobre cristais, né, que são diluídos, né, de clarões, alacres, né, desejos, vibrações, ânsias, alentos, né, fulvas, né, e etc. Então, assim, nós podemos observar que o simbolismo, né, ele tem essa preocupação com a essência do universo, né? Ou seja, esses poetas simbolistas, né, em geral, eles vão desprezar a realidade, né, que os cercam, composta de uma sociedade burguesa, né, que apoiava, né, fielmente a razão e a ética, né? Então eles vão se interessar mais por esse mundo subjetivo, irracional, né? Eles buscam que eles buscam aquilo que não é aparente, pessoal, né? A essência do universo, né? Eles desejam resgatar o sentimento de totalidade, né? Perdido após o romantismo, né? E o caminho para chegar a esse ponto é através da poesia, né? Então, assim, é bem interessante que esse caminho que o simbolismo, né, ele percorre, né, a aproximação entre as artes, tipo, com a literatura e a música, a pintura,
né? Então, assim, é bem interessante essa preocupação em tentar associar, né, o que se diz, a maneira de como eles trabalham, né? Então, assim, é muito interessante, tá bom? Então, no mais é isso, pessoal, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.